Glorificado seja Deus por mais um ano que Ele nos concede, pois hoje estamos no primeiro dia do ano de 2023. Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus pelo seu cuidado para com todos nós. E nesse primeiro dia do ano eu quero lhe fazer uma pergunta. Que conhecimento você tem de Deus? Você o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida? Ação essa realizada pelo seu Filho amado, Jesus Cristo? Que conhecimento você tem de Deus? O profeta Oséias, escrevendo no capítulo 6, no verso 3, nos disse o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Esse texto foi lido de conformidade com a Bíblia de Estudo Conselheira, que nos chama a atenção para que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa promessa é bonita e se parece muito com as afirmações que fazemos e ouvimos hoje em dia. Mas é interessante perceber que aqui no livro de Oséias se trata de frase de efeito, dita para tentar impressionar ao povo e também a Deus, mas que não vinha acompanhada de uma mudança de atitude verdadeira. Bem sabemos que todo final de ano as pessoas chegam, em sua grande maioria, diante de Deus e diz a Deus: olha, o que eu não pude fazer neste ano que está se findando, espero fazer no ano que está para nascer e fazer da melhor forma possível. E entra um novo ano e mais uma vez começa a se portar da mesma forma que se portou no ano anterior, nos anos anteriores. Entretanto, devemos pensar o que temos feito da nossa vida, de que forma temos nos portado, para que possamos verdadeiramente enaltecer aquele que era, que é e que há de vir. No Novo Testamento, a carta de 2 Pedro termina com um apelo semelhante, mas com uma importante diferença: a inclusão da graça, que então alcança a nossa realidade. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro 3:18. Em se falando de Deus, e a pergunta que fizemos, se você conhece a Deus, veja que no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, de acordo com a Bíblia de Estudo, Bíblia visual com infográficos, faz a seguinte colocação a respeito de quem é Deus no Pentateuco. É colocado o seguinte: os atributos de Deus no Pentateuco são: Ele é Criador, conforme Gênesis 1:1. Ele é o Todo-Poderoso, conforme Gênesis 17:1, Êxodo 6:3. Autossuficiente, conforme Êxodo capítulo 3, verso 14. Ele é Senhor, conforme Êxodo capítulo 20, verso 2. Ele é invisível, conforme Êxodo capítulo 33, verso 20. Ele é compassivo, conforme Êxodo capítulo 34, verso 6. Ele é santo, conforme Levítico
capítulo 19, verso 2. Ele é imutável, conforme Números, capítulo 23, verso 19. Ele é eterno, conforme Deuteronômio, capítulo 33, verso 27. E quando você vai seguindo nessa leitura discursiva a respeito de quem é Deus, após os livros, os 5 primeiros livros, que são chamados livros da lei, ou que são chamados o Pentateuco, nós temos os 12 livros seguintes, que são chamados de livros históricos. E nos históricos, novamente, vem a colocação: quem é Deus? Os atributos de Deus nesses livros são: Ele é fiel, conforme Josué 1, verso 5. Ele é confiável, conforme Josué 1,6. Ele é libertador, Josué 6,2. Ele é fidedigno, Josué 21, verso 45. Ele é guerreiro, conforme Juízes, capítulo 6, verso 16. Ele é provedor, conforme Ruth, capítulo 4, versos 13 e 14. Ele é defensor, conforme 1 Samuel 2,10. Ele é zeloso, conforme 1 Reis, capítulo 14, verso 22. Ele é justo, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 6. Ele é bom, Esdras, capítulo 3, verso 11. Ele é grande, Neemias, capítulo 8, verso 6. E ele é paciente, Neemias, capítulo 9, verso 30. E aí você vai seguindo no contexto da indagação de quem é Deus nas Sagradas Escrituras, e você vai encontrando a grandeza desse Deus. Então, se nós vimos no Pentateuco, quem é Deus, nós vimos quem é Deus nos livros históricos, mas a questão segue: quem é Deus nos livros de sabedoria ou nos livros poéticos? Os livros são 5 e a colocação é a respeito de quem é Deus. Ele é majestoso, conforme Salmo 8, verso 1. Ele é refúgio, Salmo 9, verso 9. Ele é fortaleza, Salmo 18, verso 2. Ele é compassivo, Salmo 69, verso 16. Ele é sábio, Salmo 104, verso 24. Provérbio 3, 19. Ele é conhecedor de todas as coisas, Salmo 139, versos de 1 a 5. Ele é protetor, Provérbios 2,8. Ele é escudo, Provérbios 30, verso 5. E ele é juiz, Eclesiastes 3, 17. E você vai seguindo essa busca de conhecimento, como disse o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. E você vai buscando conhecer mais de Deus, e aqui vem a indagação: quem é Deus nos livros proféticos ou nos profetas maiores? Porque os profetas que vêm depois dos poéticos seguem até Malaquias, uma composição de 17 livros, sendo 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E nos profetas maiores nós temos os atributos de Deus são: ele é conselheiro, Isaías capítulo 9, verso 6. Ele é juiz, Isaías 33, 22. Ele é eterno, Isaías 40, 28. Jeremias 10, 10.
ele é justo. Isaías 15, 21 e Daniel 9, 14, ele é onipresente. Isaías 66, 1 e Jeremias capítulo 23, versos 23 e 24, ele é poderoso. Daniel 2, 20, ele é vivo. Daniel 6, verso 20 e verso 26, e ele é grande. Daniel capítulo 9, verso 4. Saindo dos profetas maiores e indo para os profetas menores, que é os últimos 12 livros do Antigo Testamento, que é formado de 39 livros, nós temos que, quando você faz a indagação, quem é Deus nestes livros? Os atributos de Deus nos livros dos profetas menores são Criador, diz Oséias, capítulo 8, verso 14, e também Malaquias, capítulo 2, verso 15. Ele é fortaleza, conforme Joel 3,16. Ele é implacável, conforme Amós 1,3. Ele é vingador, conforme Obadias, verso 15, porque Obadias é formado de um único capítulo. E conforme Número, capítulo 1, verso 2, ele é paciente, conforme Jonas, capítulo 4, verso 2, ele é forte, conforme Miqueias, capítulo 5, verso 4, ele é altíssimo, conforme Miqueias 6, 6, ele é restaurador, conforme Naum 2, 2, Sofonias 3, 20 e Zacarias 10, 6, ele é glorioso, conforme Abacuque, capítulo 2, verso 14, capítulo 3, verso 3, ele é famoso, conforme Abacuque 3, 2, ele é correto, conforme Sofonias 3, 5, ele é destruidor, conforme Ageu 2, 22, ele é justo, conforme Zacarias 3, 2, e ele é purificador, conforme Malaquias 3, 3. Dentro desse contexto, você pode ter a resposta de quem é Deus ou conhecer os atributos de Deus apresentados nesses 39 livros. Se você ainda não sabia, hoje teve a oportunidade de ficar sabendo quem é Deus. E seguindo a orientação ou o conselho que foi dado pelo profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Estamos no primeiro dia do ano de 2023 e que um dos seus propósitos seja conhecer mais a Deus, porque quem conhece a Deus anda na presença de Deus, aprende com o próprio Deus, é instruído pelo próprio Deus, porque a própria palavra nos ensina no livro dos Salmos, no Salmo 32, o próprio Deus dizendo para nós que é Ele que nos instrui. Veja, Salmo 32, verso 8, que nos diz o seguinte: diz o Senhor, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Você quer ser aconselhado pelo Senhor? Siga as orientações que foi dada por Oséias, que precisamos fazer o quê? Conhecer e prosseguir na busca desse conhecimento. E eu te falei até agora dos atributos de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quem é Deus? Os atributos de Deus nos Evangelhos e em Atos são: Ele é Rei, conforme Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Ele é aquele que cura, conforme Mateus 4, 23. Ele é Pai, conforme Marcos capítulo 14, verso 36. Ele é infalível, conforme Lucas capítulo 1, verso 37. Ele é vida, conforme João 1,4. Ele é mestre, conforme João 1,38. Quando eu digo João, estou falando no Evangelho de João.
Ele é pastor, conforme João capítulo 10, verso 11. Ele é verdade, conforme João 14, 6. Ele é auxiliador, conforme João 14, versos 16 e 26. Ele é perdoador, conforme Atos capítulo 3, verso 19. Capítulo 10, verso 43, capítulo 26, verso 18, e ele é cheio de amor, conforme Atos, capítulo 4, verso 33, capítulo 11, verso 23. E você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer mais de Deus, conhecer mais daquele que cuida de nós, que faz resplandecer sobre nós a sua glória, como diz o Salmo 67, verso 1, que diz: seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Quem é Deus? Nas cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento você contempla desde Romanos e vai até Judas. E aí o contexto é: você conhece a Deus nessas cartas? Você sabe o que revela a palavra de Deus e como Ele quer que você o conheça? Em Romanos capítulo 8, verso 32, Ele é generoso. Ele é consolador, conforme 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Ele é redentor. Já foi dito e é retomado. Gálatas 3:13. Ele é soberano. Efésios 1:11. Ele é salvador. 1 Timóteo 1:1. Ele é fiel. 2 Timóteo 2:13. Ele é sem pecado, Hebreus 4:15. Ele é mediador, conforme Hebreus 9:15. E ele é amor, conforme 1 João, capítulo 4, versos de 8 a 10. Você tem sede de conhecer a Deus? Manuseie as Sagradas Escrituras, porque à medida que se manuseia as Sagradas Escrituras, você terá o conhecimento de Deus, feito pelo próprio Deus, porque é Ele quem se revela a nós, para que possamos conhecê-lo, exaltá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade, pois só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Só Ele é digno que todo joelho se dobre e que toda língua confesse. Só o Senhor é Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Veja quanto precisamos conhecer de Deus, porque é Ele quem nos desperta a buscá-lo e a conhecer. Falamos dos atributos de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você conhece, por exemplo, os títulos de Cristo que são apresentados no Novo Testamento? Você conhece o que é dito, por exemplo, a respeito da Nova Jerusalém? E por aí vai tantos conhecimentos que você e eu precisamos conhecer. Você sabe que foi criado por Deus para o louvor da glória dele, conforme diz em Isaías 43, verso 7, que ele, Deus, diz ao nosso respeito que nos criou para a sua glória. Eu vou ler esse texto para que você possa guardar na memória e possa ter como proposição, nesse ano de 2023, dizer a você mesmo: eu quero conhecer mais de Deus. O profeta Oséias deu um excelente conselho, segundo a vontade de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E que assim possamos conhecer
Ele nos diz no 43, verso 7, olha, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Você foi feito para a glória de Deus. Você tem glorificado a Deus? E se você perguntar como é que eu posso glorificar a Deus? A própria palavra nos ensina em 1 Coríntios 10, 31, que é fácil a forma de glorificarmos a Deus. Não precisamos de arrodeio, não precisamos de modelo, precisamos tão somente ser aqueles que se dispõem nas mãos do Senhor para exaltar e bendizer ao Senhor. Pois já nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 31, ele nos diz o seguinte a respeito de como devemos adorar a Deus, ou glorificar a Deus, ou bendizer a Deus. Veja o texto que nos diz assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em Isaías 43, 7, nós vimos que Deus nos criou para a glória dele. E agora, quando é indagado, como eu posso glorificar a Deus? Glorificar a Deus em toda e qualquer situação, ó. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós viermos a realizar deve ser para a glória de Deus. E a gente fará isso de toda a alma, de todo entendimento e de todo o coração, à medida que nós conhecemos as Sagradas Escrituras. Porque quando nós conhecemos, temos as instruções de como adorar a Deus, de como bendizê-lo na beleza da sua santidade. Porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Além desses atributos, você pôde ouvir, já desde o início que estivemos falando aqui nesta reflexão, quem é Deus no Antigo e no Novo Testamento. E à medida que você foi contemplando o texto ou a descrição, você pôde ir conhecendo a Deus. Se você quer se aprofundar nesse conhecimento, você pega a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, e você vai fazendo a leitura de cada uma das citações que apresentamos. E assim você vai conhecendo a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de todo coração. Pois nos diz o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, no Evangelho escrito por ele, no capítulo 10, no verso 27, o seguinte: foi feita uma pergunta: que está escrito na lei? Como interpretas? E a resposta foi: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que a recomendação é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você se conhece? Se você não se conhece, busque se conhecer, para que você possa amar ao próximo como a você mesmo. E lembrando que antes de tudo e de todas as coisas, ame a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração. Pois é assim que recomenda as Sagradas Escrituras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que este ano de 2023 seja um ano oportuno de você dedicar parte do seu tempo diariamente
em conhecer um pouco mais do Senhor, pois a própria palavra do Senhor nos recomenda que nós devemos meditar nesta palavra de dia e de noite, para que tudo nos vá bem, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e assim seremos vencedores. Pois já nos disse o salmista no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, seja nas Sagradas Escrituras, na Bíblia ou no contexto, na composição dos 66 livros que compõem as Sagradas Escrituras. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tenha como propósito um deles, e sendo este o principal, de tirar um tempo para que você possa meditar na palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quem conhece a Deus é mais do que vencedor. Que Ele, pois, te dê a oportunidade de você meditar na sua palavra, palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que aonde vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.